Se qualquer estratégia para influenciar o futuro parte do presente, o entendimento correto do presente é vital. Para entendê-lo, é possível tentar uma série de maneiras. Listar tudo o que está acontecendo ao meu redor, procurar entender os meus recursos disponíveis, enxergar todas as dificuldades, se iludir com o meu potencial e agir com excesso de confiança, o que pode gerar muitos riscos. Repetir o que já deu certo, ou seja, há infinitas formas de nos perdermos ao analisar a situação atual. Para entender a nossa situação presente de forma útil e a partir daí elaborar uma estratégia, muitas tentativas e pesquisas para chegar a uma conclusão de como fazer isso já foram feitas. E depois de muita evolução foi desenvolvida a matriz SWOT, que vem sobrevivendo por décadas. Entenda a sua essência. Veja que interessante, se buscarmos os aspectos mais importantes, deixando de fora as coisas neutras, as coisas irrelevantes, na sua empresa, na sua organização, na sua equipe, ou em você mesmo, nós vamos encontrar dois mundos, dois universos. Ou você tem coisas pertencentes ao universo interno, ou coisas pertencentes ao universo externo. Isso é bem óbvio, é fácil mesmo. Com o mesmo raciocínio, ou você tem aspectos positivos ou aspectos negativos. Assim, temos uma excelente forma de analisar a situação presente. Nós formamos com esses dois eixos 4 quadrantes. E esse raciocínio ele leva a matriz SWOT. Veja, eu vou combinar os dois universos com o fato dele poder ser positivo ou negativo. Então, no universo interno, eu tenho aspectos positivos, que são as forças, os strengths, e aspectos negativos, que são as weaknesses, fraquezas. Da mesma forma, no universo externo, eu tenho aspectos positivos, que são as oportunidades, e os negativos, que são as threats, as ameaças. Basicamente, a matriz SWOT, ela enxerga o mundo dessa forma. O mundo interno, onde eu tenho um certo controle, e o mundo externo, onde eu não tenho praticamente controle nenhum. E da mesma forma, os aspectos desses dois mundos, eles são divididos em positivos e negativos. Vamos detalhar um pouquinho. Por exemplo, no caso das forças, dos strengths, né? e no caso das weaknesses, das fraquezas, que isso aí é o lado interno da matriz SWOT. O que está nesse lado interno da matriz SWOT? Estão, por exemplo, os recursos humanos, os recursos financeiros, as instalações, os processos que estão sob o meu controle, como é que eu vou organizar as atividades dentro da minha empresa, as tecnologias que eu desenvolvi ou que eu vou utilizar, as alianças que eu escolho fazer. O importante desse lado esquerdo, do lado do mundo interno, do universo interno, é encarar a realidade, como a concorrência estaria me vendo. Além disso, os fatos que estão ocultos, que a concorrência não vê. Eu tenho que ser realista ao enumerar as minhas forças e minhas fraquezas. Já partindo para o outro lado, para o lado externo, para o mundo externo, onde tem as oportunidades e ameaças, como é que eu vou analisar e selecionar os aspectos que eu vou depois colocar nesses dois quadrantes? Eu vou analisar fatores políticos, econômicos, sociais, fatores tecnológicos, fatores ambientais, fatores legais, tudo aquilo que não está no meu controle. Existe até uma sigla para isso, que é o PESTAL, Política Econômica, Social, Tecnológico, Ambiental e Legal. Esses aspectos estão fora do controle da organização. É claro que a organização pode, de alguma forma, tentar influenciá-los, mas não é o controle total da organização. O importante é que esses aspectos, eles precisam ser reconhecidos, eles precisam ser identificados, porque eles são externos, eles não estão ali no dia a dia da organização. E para que a organização tome alguma ação com relação a eles precisam ser identificados. O que nós podemos, por exemplo, colocar nesse lado externo à organização? Fornecedores, a legislação, mudanças culturais. Então nós dividimos mundo interno e mundo externo. E aí, detalhando um pouquinho mais, como está escrito aí na tabela, nós temos, por exemplo, fatores de força. São coisas que a organização, ou você, executa bem, aquilo é um diferencial dos competidores. E uma fraqueza é aquilo que tem que ser melhorado. Oportunidades é algo positivo, uma circunstância favorável que está acontecendo no mundo exterior. E as ameaças é algo negativo, algo desfavorável, algo perigoso, algo que pode influenciar os meus sonhos. E
permeando tudo isso aí, nós temos que sempre lembrar da tecnologia, porque a tecnologia pode mudar mercados, então é um fator também que tem que ser visto com muito cuidado. Como sempre enfatizo, ferramentas estratégicas não substituem a importância do pensamento estratégico. Elas estão aí para ajudar, com pontos específicos da elaboração da estratégia. Elas estão, no caso da SWOT, não é diferente. Entre usar uma ferramenta de maneira errada e não usá-la, eu recomendo não usá-la. Imagine, você usa a ferramenta, tira conclusões erradas e, por ter usado a ferramenta, ainda vai achar que está no caminho certo. No mundo real dos negócios, e quando eu falo negócios, lato sensu, de forma abrangente, empreendimentos grandes, pequenos, ou um projeto individual. A análise SWOT até hoje é a mais popular de todas as ferramentas estratégicas. Ela veio sobrevivendo aí ao longo das décadas e se mostrou muito eficiente. Ela foi criada na década de 60 e até hoje ela é usada. E por que isso? Porque ela é fácil de lembrar e o raciocínio é muito lógico, é até óbvio. Mas o óbvio muitas vezes precisa ser dito e precisa ser organizado. É uma maneira, a SWOT ela apresenta uma maneira muito prática e eficiente de começar a explorar o panorama geral, tanto interno quanto externo. Essa técnica é projetada para o uso nas fases iniciais dos processos de tomar decisão, e ela pode ser usada como uma ferramenta para avaliar a posição estratégica do presente, a posição estratégica atual daquela organização, seja que tipo de organização for, ou mesmo um indivíduo. Para usar a matriz SWOT, eu preciso ter ao menos uma aspiração, uma ideia do meu desejo. Isso para poder dar um certo limite para essa avaliação, para dar um limite, dar um foco nos aspectos que eu vou levantar para colocar na matriz SWOT. E o que não é a matriz SWOT? Ela não é estratégia, ela não é planejamento estratégico, ela não é um plano e ela não é a definição de um objetivo. Como é mostrado na figura, a SWOT está muito conectada ao presente, ao estudo do presente. Ela pretende ser um ponto de partida para discussões e análises. E ela não pode, por si só, por exemplo, mostrar uma vantagem competitiva, especialmente em um ambiente extremamente mutável com esse que nós vivemos. Ela fornece insights, principalmente quando nós usamos as combinações, como, por exemplo, pegar os aspectos onde eu sou forte e usar esses aspectos para aproveitar as oportunidades ou para me proteger das ameaças. A SWOT é muito simples, mas o difícil aí é selecionar os aspectos corretos de forma realista e depois analisar as combinações. E sempre vale a pena lembrar, muito importante, a análise SWOT, ela, apesar de fazer parte dessa elaboração da estratégia, do planejamento estratégico, ela não fornecerá uma estratégia pronta para o uso.